Esse é um trabalho apresentado para a disciplina Projeto Integrador, do curso de Engenharia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, com o título Uso da água pluvial em prédios da CDHU do tipo H. Os alunos participantes do trabalho são Alex Silva de Oliveira, Cláudio Xavier Mendes dos Santos, Edson Fernandes Oliveira e Elvis Antônio Dias Francisco, com tutoria de Inaê Almeida Ferreira. Resumo: a relação entre a sociedade, clima e meio ambiente gera um sistema global interdependente de causas e consequências do seu equilíbrio. As políticas públicas estão se mostrando insuficientes para resolver os problemas causados pela ação do homem. A situação hídrica do estado de São Paulo é muito grave e um dos principais sistemas de abastecimento chegou a 5% de sua capacidade. Por isso, o desenvolvimento de meios alternativos de captação de águas se faz necessário para amenizar o uso do sistema. Justificativa. Um dado importante é que desde 2004 a CDHU vem construindo suas unidades com a medição individualizada da água, que refere-se ao programa São Paulo de Cara Nova. A CDHU também vem utilizando um sistema econômico de descarga de vaso sanitário, reduzindo bastante o volume da água utilizada com o uso da caixa acoplada no sistema de descarga, reduzindo de 30% para 5% o consumo do vaso sanitário. Objetivo. Os objetivos foram identificar possíveis relações de dependências entre o clima, meio ambiente e a sociedade, discutindo soluções de conscientização e de políticas públicas. Encontrar soluções para amenizar os problemas hídricos do estado de São Paulo, reduzindo o consumo de água potável. Avaliar o custo-benefício da captação de águas pluviais e sua implantação em um prédio da CDHU do tipo H. Clima, meio ambiente e sociedade. Há um descompasso muito grande entre a degradação do meio ambiente, que avança em uma velocidade muito rápida, e as respostas que a sociedade consegue dar. A ausência de um processo de governança ambiental bem estabelecido em nível global é um dos sinais mais inquietantes do momento histórico que vivemos. Poucas políticas públicas são de fato efetivas para a reorientação da sociedade no sentido de incorporar os limites que os ecossistemas apresentam. Mesmo dentro do governo, o tema da mudança climática ainda não atendeu ao total princípio da transversalidade, isto é, ser agenda comum a todos os ministérios e órgãos oficiais, apesar dos recentes esforços do Fórum Brasileiro de Mudança Climática e de alguns ministérios nesse sentido. Exploração da água. A sociedade utiliza o meio ambiente para encontrar os recursos necessários para a sua existência. Isso inclui a produção de alimentos, de energia, de recursos minerais, entre outros. Alguns processos produtivos demandam uma quantidade significativa de água, como a irrigação para a produção de alimentos e a produção de energia elétrica em uma hidroelétrica. Um problema também comum é a alteração do curso de rios, como, por exemplo, alterar um trecho de um rio com curvas para trechos retos, ocasionando problemas de vazão. A situação hídrica do estado de São Paulo. Há um ano estamos enfrentando uma crise hídrica onde, na Grande São Paulo, fomos afetados com a queda brusca de nível das duas principais represas, sendo o Sistema Cantareira e o Alto Tietê, que juntas hoje abastecem mais de 10 milhões de pessoas. O Sistema Cantareira tem uma capacidade de 982 bilhões de litros e no começo de 2015 chegou a 5% de sua capacidade. O consumo de água é dividido entre os setores residencial, industrial e da agricultura. Para as residências, resumem-se as necessidades de alimentação, limpeza e higiene pessoal. Para as indústrias, está associado ao processo produtivo de bens e para a agricultura, sobretudo para a irrigação. Ocorre que essas quantidades de consumo são diferentes para esses setores. A escassez hídrica do estado de São Paulo. São Paulo e várias cidades vizinhas, que formam a maior região metropolitana do país, entram na mais grave crise de falta de água da história. Para o vice-diretor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Carlos André Bulhões Mendes, São Paulo chegou ao ponto crítico devido à falta de gestão. Ele avalia o sistema Cantareira como um exemplo a não ser seguido, já que, enquanto os níveis baixavam, poucas medidas foram tomadas. Os sistemas devem prever alternâncias mais extremas de chuvas e secas. Devemos investir em sistemas de captação das águas pluviais e prevenção das águas fluviais. Sabemos que a água potável é um recurso cada vez mais escasso no planeta. Como se já não bastassem todas as dificuldades impostas pela natureza, junta-se a isso as dificuldades impostas pelo homem. A ausência de captação de águas pluviais. Para pensarmos em forma de captação, devemos entender onde queremos chegar com essa captação e, com isso, devemos analisar o balanço hídrico, que é referente a vários fatores que devemos levar em consideração, como, por exemplo, os usos previstos para esse projeto, se possui área suficiente de captação para atender o mesmo, estratégia de captação, que tipos de tratamento deveremos adotar. A norma determina que a captação de águas pluviais seja captada na cobertura, sendo proibido a captação no piso. Valor médio da precipitação de chuva na Zona Leste. Quando ouvimos dizer que choveu em uma região 100 milímetros, significa que em uma área de 1 metro quadrado, a chuva que caiu representa uma altura de 100 milímetros. Sendo assim, se soubermos a área da cobertura onde será captada a água da chuva, com a informação da precipitação, será possível calcular quanto a cobertura vai conseguir captar de água pluvial, fazendo simplesmente a multiplicação da área quadrada de captação pela precipitação e o resultado sairá em litros. Percebemos através desses dados que tivemos uma escassez de chuva em outros anos, justamente no período mais chuvoso, com média inferior em 2013 e 2014. Vale lembrar que estamos com problemas de escassez de água justamente por uma alta na demanda e principalmente por falta de investimentos em captação de água pluvial, entre outros fatores, pois pela média que temos da precipitação pluviométrica, não poderíamos mesmo assim abusar do uso da mesma, mas com certeza estaríamos em uma situação bem melhor que a atual. Caracterização do prédio da CDHU. A CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, tem como finalidade oferecer moradia para a população de baixo poder aquisitivo, sendo o público-alvo pessoas que ganham entre 1 a 10 salários mínimos, com atendimento prioritário até 5 salários mínimos. Em relação aos prédios, em São Paulo é largamente utilizado o formato em H, amplamente utilizado pelo governo do estado de São Paulo, representado na figura. Segundo dados de 2013, a CDHU construiu e comercializou por volta de 497 mil unidades habitacionais em 3 mil conjuntos habitacionais. O formato das unidades varia ao longo da história da CDHU, desde casas simples até prédios. No Brasil, o consumo por pessoa pode chegar a mais de 200 litros por dia. Para que tenhamos uma ideia do consumo médio em um prédio da CDHU, usaremos como referência dados do trabalho de Domenichelli, Medição Individualizada de Água em Habitações de Interesse Social, divulgado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Realizando o cálculo em cima dos dados representados por Domenichelli, temos que o consumo médio antes da individualização era de 210,4 metros cúbicos e depois da individualização de 177,12 metros cúbicos. Estamos usando as unidades CDHU Guaianazes e Cidade Tiradentes como referência. Possível uso da água pluvial captada. A limpeza das áreas comuns do prédio e do condomínio, como por exemplo corredores, estacionamento, portaria e jardinagem, poderia ser realizado com as águas captadas à chuva. O desperdício do uso das águas potáveis em vaso sanitário representa até 30% do consumo médio de uma família. Por isso, encontrar uma opção para a limpeza sanitária se faz urgente. O uso das águas pluviais captadas pode ser uma excelente alternativa.
Valores de água pluvial captada em um prédio da CDHU formato H. Conforme as informações prestadas na caracterização de um prédio do tipo H, onde temos a informação de construção mínima de 40,1 metros quadrados por apartamento, sendo que em um andar neste formato H da CDHU temos 4 apartamentos, então teremos uma área total de 160,4 metros quadrados, contando somente a região dos apartamentos, onde temos o telhado inclinado, que facilita o trabalho de captação da água através de calhas e tubulações. Com base nos dados adquiridos através do CGE, Centro de Gerenciamento de Emergências, com relação à precipitação pluviométrica da região, iremos realizar um estudo sobre a quantidade de águas que poderiam ter sido captadas nos últimos 5 anos, para analisarmos uma média do que será possível ser captada futuramente, com a instalação de um projeto e assim beneficiar os moradores de um prédio em questão. Para esses cálculos, usaremos a área total vezes a média da precipitação pluviométrica por ano. Se tirarmos uma média desses 5 anos, teremos um volume de aproximadamente 21 mil litros de água captada por mês. Considerando um prédio formato H com 4 apartamentos por andar e como padrão com 4 pavimentos, teremos 16 apartamentos nesse prédio, o que nos leva a aproximadamente 1.300 litros de economia de água por apartamento por mês. Em resumo, temos que em um prédio com sistema coletivo, a economia média por prédio será de aproximadamente 16,83 metros cúbicos. A economia média por apartamento será de 0,657 metros cúbicos. E a economia média por pessoa, considerando uma família com 4 pessoas, será de aproximadamente 0,164 metros cúbicos. E em um prédio com sistema individual, teremos uma economia de 14,17 metros cúbicos por prédio, 0,553 metros cúbicos por apartamento e 0,138 metros cúbicos por pessoa. Considerando todas as informações apresentadas, temos que um prédio da CDHU com capacidade de captação de 21 mil litros de águas pluviais por mês, levando ainda em conta que essa água será destinada para o uso em vasos sanitários com caixas acopladas, que representa 5% do consumo total, segundo Barreto, e para tarefas em áreas comuns do prédio, como jardinagem e limpeza dos pavimentos, que representa 3% do consumo total, segundo dados da ONU, teremos então uma economia de 8% do total do consumido pelo prédio, e cada apartamento terá uma economia de 5% do total consumido. Considerações finais. No Brasil, existem poucas políticas públicas de conservação do meio ambiente. A exploração dos recursos hídricos ainda é um dos mais graves problemas ambientais. No estado de São Paulo, a situação hídrica é uma das piores dos últimos séculos. Vários países do mundo adotam um sistema de captação para amenizar o problema da escassez hídrica. No estado de São Paulo, é praticamente nula as iniciativas de captação de águas pluviais. Considerando o cenário de um prédio da CDHU de 160 metros quadrados, com potencial médio de captação de 21 mil litros de águas pluviais e com consumo médio de 16 mil litros de águas para fins não potáveis, como vaso sanitário e limpeza de áreas comuns, teríamos então uma economia de 16 mil litros de água potável, tornando o projeto viável economicamente e socialmente.